Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma coluna nossa no Disparada, né? Aproveitando o embalo da semana dos Dias dos Namorados, hoje eu vou falar do amor. De que amor eu estou falando? Eu estou falando do amor entre a elite financeira do Brasil e um homem, Fernando Haddad. Um amor que muitos duvidaram, eu nunca duvidei, e aconteceu. E é bom lembrar que a turma que o Haddad conquistou o coração é exigente, que qualquer decepção pode ser fatal. Vamos entender por que esse amor não é nada surpreendente para quem já conhece o histórico do Haddad e vamos entrar um pouquinho nessa história aí do amor entre os dois, entre a elite financeira e o Haddad, para entender o que selou esse casamento tão bem sucedido agora. O vídeo dessa semana é sobre isso. No último domingo, o jornalista Lauro Jardim, na sua coluna do Globo, noticiou que os banqueiros amam Haddad tanto quanto amavam o Palocci, ministro da Fazenda do primeiro mandato do Lula de 2003 a 2006. De onde vem esse amor todo? Esse amor vem pelo fato de Haddad rezar na cartilha do mercado, seguindo praticamente à risca a linha central da política econômica proposta pelo mercado e pela elite financeira. Em certo sentido, o Haddad ele é um continuador do Paulo Guedes no comando da economia brasileira. Como assim? É meio absurdo defender isso. Eu vou apresentar aqui os meus argumentos e vocês tirem as suas próprias conclusões. Para isso, nós vamos fazer um passeio teórico em alguns campos que termina nos caminhos e descaminhos da esquerda brasileira e mundial, e não para nesse vídeo. Mas antes, vamos falar um pouco sobre um negócio chamado tecnocracia. Vocês sabem o que é isso? O que é a tecnocracia? A tecnocracia pode ser entendida como um sistema de governo ou tomada de decisão em que especialistas técnicos e profissionais altamente qualificados desempenham um papel dominante na formulação e implementação das políticas públicas. Nesse sistema, a autoridade e o poder são atribuídos com base na expertise técnica e no conhecimento especializado, em vez de serem determinados por processos políticos tradicionais, como eleições ou representação popular. A palavra tecnocracia é derivada das palavras técnica e governo e implica que as decisões políticas e administrativas devem ser tomadas por especialistas em áreas técnicas específicas, como economia, ciência, engenharia, medicina, entre outros. Os tecnocratas são selecionados com base na sua competência técnica e conhecimento especializado, geralmente com base em critérios educacionais e de experiência profissional. Em um sentido mais amplo do termo, podemos retomar a origem da noção de tecnocracia em Platão, o pai da filosofia ocidental. Platão, quando fala sobre a cidade-estado governada pelos filósofos na República, ele oferece um modelo de sociedade em que o governo deve ser comandado pelos sábios, aqueles mais preparados dentre os cidadãos da cidade. Esse processo não é simples como dizem por aí. O Platão ele tinha uma compreensão ética que partia do seguinte princípio: aqueles que conhecem o que é justo agem com justiça. Um filósofo seria aquele que estaria próximo do conhecimento verdadeiro do que é justiça. Logo, ele agiria com justiça no governo da cidade e o Platão desenvolve isso na sua filosofia política. E como daria esse processo de seleção dos possíveis governantes das cidades? A educação. Platão descreve um sistema de educação igualitário, inclusive em termos de gênero, em que os cidadãos seriam escolhidos de acordo com as suas aptidões naturais e separados em 3 grupos: os artesãos, os guardiões e uma elite dentre os guardiões para comandar a cidade, que seria o governo dos filósofos. Essa proposta é uma proposta chamada de aristocracia filosófica ou aristocracia do saber, em que cada setor da cidade faria com excelência o seu trabalho e contribuiria para a harmonia e justiça. De certa forma, um governo dos sábios pode ser entendido como um primórdio da noção de tecnocracia na compreensão política. É evidente que esse comentário aqui é um recorte bem superficial e existem outras nuances sobre o assunto que eu não posso tratar aqui por falta de espaço. Em termos contemporâneos, nós vamos falar da tecnocracia especificamente na área da economia. Para isso, a gente precisa falar de um negócio chamado teoria da escolha pública. O que é isso? A teoria da escolha pública é uma abordagem dentro da economia que estuda o comportamento dos indivíduos e das instituições governamentais nas tomadas de decisão política. Ela se baseia na premissa de que os atores políticos são movidos por interesses próprios, assim como os atores econômicos,
e busca analisar as consequências desses interesses na formulação das políticas públicas. A teoria da escolha pública argumenta que os políticos, burocratas e até os eleitores são motivados por incentivos individuais e buscam maximizar o seu próprio interesse, assim como os agentes econômicos do mercado. Um dos principais conceitos trabalhados na teoria da escolha pública é o homem econômico, que considera que os indivíduos são racionais, maximizadores de utilidade e agem de acordo com os seus próprios interesses. Essa visão, inclusive, demonstra como a filosofia é muito importante para a gente entender determinados temas. Essa visão do homem econômico é uma concepção filosófica, metafísica sobre a natureza do ser humano. Em filosofia, é o que chamamos de antropologia filosófica. Essa visão sobre o ser humano é a base para grande parte da teoria econômica dominante na atualidade. Essa exposição é importante para mostrar também como certas concepções que se dizem científicas são mais frágeis do que imaginam, já que dependem de conceitos e concepções que, em si mesmas, não são científicas, mas são filosóficas. O uso dessa visão de ser humano na esfera política implica que os políticos buscarão a reeleição ou a ascensão política, os burocratas vão buscar expandir os seus orçamentos de poder e os eleitores buscarão maximizar seus próprios benefícios em relação aos custos de participação política. A teoria da escolha pública também se concentra no estudo dos processos políticos, como a formulação de políticas, a implementação e o impacto das mesmas. Ela analisa como que incentivos políticos moldam as decisões dos governantes, a alocação de recursos, a estrutura institucional e o comportamento dos eleitores. Aqui mora um elemento importante para a gente entender a tecnocracia. Essa concepção ela entende que os políticos, deixados à mercê dos próprios interesses, eles vão tentar se perpetuar no poder a todo custo, mesmo que isso custe ao Estado e à economia de um país. Isso envolve gastos extras para buscar a reeleição a qualquer custo, gastos e políticas que supostamente lesariam a sociedade como um todo. E como salvar a sociedade desse problema? Um dos principais elementos seria blindar o governo a partir da cobrança por indicações técnicas para o comando dos ministérios. E tem um ponto também que envolve um tema que está bem em alta hoje no Brasil, que é dar autonomia a órgãos públicos centrais para a política econômica do país, como é o caso do Banco Central. A teoria da escolha pública tem tudo a ver com a proposta de autonomia do Banco Central. A ideia por trás da autonomia do Banco Central é separar a política monetária, ou seja, as decisões relacionadas à oferta de moeda, taxa de juros e estabilidade de preços, da influência direta do poder político. Acredita-se que ao conceder autonomia ao Banco Central, é possível reduzir as pressões políticas de curto prazo sobre a condução da política monetária e promover uma gestão mais técnica e mais independente desse órgão. Segundo os que se orientam por essa teoria, haveria uma oposição entre os técnicos e os populistas. E aqui entra um ponto-chave. Os técnicos eles teriam a capacidade de conduzir a máquina estatal de forma técnica e isenta, neutra, enquanto os populistas seriam um grande mal que desvirtuariam a máquina do Estado contra sua gestão científica. E aí, essa discussão nos leva a um grande problema. Como que nós definimos o que é técnico ou científico nesse aspecto na política econômica? Daí nós entramos em outro debate, talvez a principal questão envolvendo essa discussão. Por que é problemática essa concepção tecnocrática da política? Para explicar um pouco mais sobre isso, precisamos entrar nas reflexões de um dos principais filósofos da ciência do século XX, que é o estadunidense Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um filósofo que nasceu em Cincinnati, nos Estados Unidos, e escreveu uma das principais obras do campo da filosofia da ciência no século XX, e talvez uma das mais importantes de todos os tempos na área, que foi a estrutura das revoluções científicas. Nessa obra, o Thomas Kuhn ele descreve um conceito que talvez seja o conceito mais importante da filosofia da ciência no século XX, que é o conceito de paradigma. De acordo com Thomas Kuhn, paradigma é um conjunto de conceitos, teorias, métodos e práticas que definem uma forma particular de fazer ciência em uma determinada comunidade científica, em um determinado período de tempo. Um paradigma, ele fornece o quadro teórico e metodológico dentro do qual os cientistas operam, determinando as questões que são consideradas importantes, os métodos de investigação aceitos e as interpretações dos resultados obtidos. Nesse sentido, uma teoria científica, como a teoria da evolução, por exemplo, é um paradigma das ciências biológicas. Todo aquele núcleo conceitual da teoria da evolução dá o pontapé de
de partida para uma série de pesquisas das ciências biológicas, assim como o quadro conceitual dessa área. Esse paradigma é amplamente aceito na comunidade científica por responder às perguntas científicas que se propõem com sucesso. Agora, e com a economia? Na economia, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Os consensos científicos na economia são muito mais difíceis do que imaginamos. Em um sentido próximo ao que estabelecemos na explicação anterior, a economia é uma disciplina científica que ainda não teve um paradigma bem estabelecido. Por quê? Ela carece de sucessos científicos consideráveis. Pior, ela não tem um corpo teórico unificado ou razoavelmente unificado que dita a pesquisa na área. Por isso que existem várias escolas na economia. Nesse sentido, ela está no estágio anterior ao das ciências mais desenvolvidas, como a física, a química ou a própria biologia. Ainda tem um outro elemento bem mais preocupante. A economia, ela mexe com decisões que enriquecem e empobrecem milhões de pessoas, que envolvem ganhos ou perdas muito grandes em termos de dinheiro e poder econômico. Como que eu posso falar em um conhecimento supostamente técnico ou supostamente neutro em uma disciplina em que ainda tem enormes dificuldades em estabelecer sucessos científicos firmes e que lida cotidianamente com um jogo de interesses tão pesado? Um exemplo bem gritante. Quando nós pegamos para estudar os processos de desenvolvimento dos países ricos, nós percebemos que os estados nacionais tiveram papéis extremamente importantes. Nesse caso, o que é vendido como técnica de política de desenvolvimento envolve a participação ativa do Estado? Não. O que é vendido como uma medida técnica é justamente aquilo que não é corroborado por nenhum dado empírico do processo de desenvolvimento dos países ricos, que é a abertura do mercado, a redução do papel do Estado nesse processo de desenvolvimento econômico. Percebem como essa decisão sobre o que é técnico ou não é uma questão meramente política e nada mais do que isso quando nós entramos na área da economia? Um dos pontos comentados pela filosofia do Thomas Kuhn é que há um papel social na adesão da comunidade científica a um determinado paradigma. Esse ponto, inclusive, é um ponto que eu discordo dele em relação às ciências mais bem estabelecidas, mas isso é uma conversa para outra hora. Agora, em relação à economia, eu tenho total concordância quanto a isso. A economia não teve experimentos cruciais que estabeleceram um modelo ou um princípio teórico básico, e essa imposição não se dá pelo meio científico, mas ela existe por outros meios. E quais meios são esses? Eles vêm de toda aquela estrutura de comunicação que lucra ou que está do lado de quem lucra com determinadas medidas do Estado em relação à economia. Esse conjunto de pessoas que ganham muito dinheiro com determinadas decisões da política econômica e tenta vender essas medidas como técnicas. Tem gente ganhando muito dinheiro com essa jogada de colar um rótulo totalmente falso de técnico em determinadas políticas e populista em outras. Ainda tem o fator democrático dessa discussão. Quando você rotula arbitrariamente certas concepções, como eu falei aqui, de populistas e outras como técnicas, você restringe o campo daquilo que deve ser disputado no processo democrático. O que restaria ao governante fazer é um bom trabalho técnico, seguir uma linha estritamente técnica que sempre vai resultar em determinadas políticas que favorecem determinados interesses. Isso faz com que o núcleo do processo político que envolve a vida de milhões e milhões de pessoas, que é a agenda econômica, fique paralisado, fique estático, ele não seja objeto de disputa política. Na prática, as pessoas votam a cada eleição, mas elas não têm o poder de mudar nada muito substancial nas decisões da política econômica se isso for implementado. Ocorre um processo de estreitamento da democracia. E esse processo de estreitamento democrático ele vem ocorrendo com muita intensidade, por exemplo, na Europa. Talvez não seja apenas a coincidência o fato de que a extrema-direita cresce vertiginosamente nesse mesmo período. Depois de toda essa volta, por que eu estou falando da tecnocracia em um vídeo sobre o amor do mercado com o Fernando Haddad Cardoso? E aqui eu vou deixar apenas um trecho da fala dele no Congresso, quando ele foi defender o novo teto de gastos. Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado. E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra durante as eleições que, tudo somado, nós chegamos em termos anualizados a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até
a eleição. Ele faz um discurso que é mais ou menos o seguinte: Bolsonaro foi populista e agora precisamos de medidas técnicas para fazer a economia crescer. E esse discurso, ele está em todas as falas do Haddad. Só que ele é tão ruim em tantos pontos que chega a ser até difícil comentar isso. Primeiro, que acusar o Bolsonaro de populista é um exagero tremendo e uma deturpação do que o próprio termo significa, ou tenta significar. Segundo, que a mensagem que o Haddad quer passar é que ele está fazendo o dever de casa para corrigir o tal do populismo do Bolsonaro. E é bom lembrar que o Bolsonaro venceu a eleição com esse mesmo discurso de fazer um ministério técnico e não ideológico. Inclusive, o Paulo Guedes virou um dos símbolos desse ministério técnico do Bolsonaro. Vocês não lembram disso? Quando a mídia ia se referir ao governo Bolsonaro, a divisão entre ala técnica e ala ideológica era constante. Na cabeça da imprensa, que adorava usar essa divisão, a ala ideológica atrapalhava o governo, que deveria empoderar essa ala técnica, que era representada pelo Paulo Guedes, inclusive a sua turma na economia. A agenda econômica dos técnicos, que toda a grande mídia apoiava, inclusive. Eu vou só deixar um editorial da Folha aqui na descrição, apontando que a economia estava no caminho correto ou na direção correta com o Paulo Guedes e a sua trupe. Agora, uma última questão. A grande imprensa queria uma agenda técnica na economia com o Bolsonaro, não queria? Uma agenda livre de ideologia? Essa agenda envolvia reformas para reduzir o papel do Estado, controle rígido dos gastos públicos e uma série de questões que favoreciam os interesses da galera representada por essa turma na mídia. Quando o Haddad se coloca como contraponto ao tal do populismo do Bolsonaro, se apresentando com uma visão técnica, de que lado ele se coloca? Vocês entenderam agora o que liga esse amor dos banqueiros e da Faria Lima com o Haddad? Ao se posicionar assim, o Haddad se coloca como representante de uma não tão nova assim esquerda, mas que se diz nova. Mas isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Nós ficamos por aqui por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Peço para se inscreverem no canal do Disparada, para deixarem o like, ativarem o sininho. Nessa segunda nós tivemos o Massa Crítica com o Tamir Felipe e o Fausto Oliveira. Foi discutido um pouco mais sobre esse amor entre os bancos e o Haddad. E eu também vou deixar o convite para vocês acompanharem o Disparate, que é o podcast do Disparada, amanhã, que tem mais uma edição, às 8 horas em ponto, então não percam. E eu também queria deixar o convite para vocês me acompanharem lá no meu canal também, para se inscreverem, ativarem o sininho lá. Vou deixar o link na descrição e lá também tem mais conteúdo. E é isso, um grande abraço a todos e até mais.